Olá, pessoal do CEPI Suprimento, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Para vocês, a segunda série, essa semana, eu preparei uma aula sobre o conteúdo. Na semana passada, eu pedi que vocês fizessem aí uma leitura prévia no livro de vocês, que é sobre calorimetria. Bom, é o capítulo 5 do nosso livro, né? Eu vou estar comentando com vocês aí os pontos principais, que eu pedi que vocês fizessem essa leitura, né, prévia, na semana passada. Foi a introdução de calorimetria, depois no tópico 1, fontes de calor, depois, tópico 2, né, fontes de calor, tópico 3, capacidade térmica, tópico 4, calor específico, né? E vou comentar com vocês alguns exercícios resolvidos e vou finalizar a aula. E basicamente, nessa primeira aula da semana, né, na segunda aula da semana, você vai estar fazendo os exercícios da página 62, né, do nosso livro texto. Então, a primeira aula vai ser um comentário teórico, né, e a segunda aula dessa semana você vai fazer os exercícios da página 62, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês da nossa aula. Então, nós temos aí o nosso livro, né? Nosso livro, texto. Deixa eu só observar aqui. Anotação, né? Então, nós temos aqui o nosso livro. Aí você vai pegar ele, tá? E nós vamos para a página... Só pegar a página aqui. Mais ou menos 60 aqui em PDF, né? 60, 50. Página 57, no livro de vocês, página 57, tá? Nessa página 57 no livro de vocês, você vai ver a introdução de calorimetria, né? Aí, para nós pensarmos um pouco a respeito desse bate-papo, né? A respeito de calorimetria, vem uma pergunta aí reflexiva para nós, né? Qual que é a pergunta reflexiva? Ela fala o seguinte, né? Por que os alimentos ainda quentes não devem ser levados à geladeira, né? Note que ele vem com a pergunta, né? Olha só, tanto que nas nossas casas, geralmente, quando nós cozinhamos alguma coisa, nós cozinhamos um feijão, nós cozinhamos uma canjica, nós não pegamos esse produto que acaba de ser feito, né, vamos assim dizer, e já o colocamos na geladeira, né? Por que nós não fazemos isso? Observe que no senso comum, né, vamos dizer assim, as pessoas já sabem por que que não deve fazer isso. Mas, vamos pensar assim, fisicamente falando, o que realmente acontece, né? É isso que nós vamos chegar aí à resposta do que está acontecendo, né? Para uma resposta, vamos dizer assim, mais científica, mais bem elaborada. Então, basicamente, ao finalizarmos esse capítulo que trata a respeito de calorimetria, nós vamos ter uma ideia, esse capítulo 5, né, de calorimetria, nós vamos ter uma ideia, uma ideia mais bem elaborada, né, uma resposta mais científica, por que isso não pode ser feito, né? Então, olha só, logo aqui na introdução, eu gostaria de comentar com vocês, né, ele faz aqui algumas observações. Tem algumas observações que, basicamente, elas estão relacionadas a algo que nós já estudamos, né? Nós já estudamos. Olha só esse caso aqui, ó. A temperatura está associada ao grau de agitação térmica das partículas, das substâncias que compõem os corpos. Nós já estudamos a respeito disso em aulas anteriores, né? Variações de temperatura de determinado corpo para mais ou para menos podem estar relacionadas com o fato de o corpo receber ou ceder calor. Então, eu estou
Note que calor é energia térmica em movimento, né? Que nós aprendemos em aulas anteriores. Então, se eu estou aumentando a temperatura, é porque esse corpo está recebendo calor. Se esse corpo está perdendo temperatura, então esse corpo está cedendo calor, né? É isso. Observe que ele começa fazendo uma revisão conosco, né? Nesse processo, sua energia interna pode aumentar ou diminuir, que é a temperatura, né? Assim, calor e variação de temperatura são conceitos relacionados. Então, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas existe uma relação entre calor e temperatura, né? O que ele está dizendo aqui é uma energia interna, né? Uma vez que as trocas de calor podem gerar variações na temperatura dos corpos. Eu comentei no início, nós já estudamos anteriormente. Então, nenhuma novidade. Para que ocorra a troca de calor, um corpo funciona como fonte de calor para o outro. Então, para que ocorra calor, nós lembramos do requisito mínimo para que exista a troca de calor. É a questão de diferença de temperatura entre os corpos, né? Então, vamos supor que eu tenho um sistema e tem vários corpos ali. Se existe uma diferença de temperatura entre esses corpos que estão no sistema, eu digo que aí existe uma troca, existe calor. Se eles estiverem em equilíbrio térmico, né, não existe diferença de calor entre eles. Aí nós dizemos que está em equilíbrio térmico, né? Nossa pele pode ser uma fonte de calor, assim como um forno elétrico. Mas quanta energia uma pessoa ou um eletrodoméstico pode fornecer a um sistema? Aí vamos começar a aprofundar um pouquinho a respeito desse assunto. Olha só. Estudar a quantidade de calor que as fontes conseguem fornecer, bem como grandezas físicas necessárias para calcular a grandeza, Q maiúsculo, né? O que esse Q maiúsculo representa? Quantidade de calor. É o que faremos nesse capítulo. Então, nós vamos estudar o quê? Grandezas físicas necessárias para calcular a quantidade de calor. Então, olha só, nós temos aqui o exemplo aqui, né? Os filhotes, o flamingo e o seu filhote, né? O flamingo alimentando o filhote. Né? A cor vermelha do flamingo está relacionada ao tipo de alimentação. Né? O tópico 2, né? Ele fala o seguinte, olha só. Uma maneira de aumentar a temperatura de um corpo é fornecer energia por meio de uma fonte de calor. Então, as lareiras, né, não é comum no nosso país, né, exceto a região sul, tem as 4 estações mais bem definidas, né. Para nós aqui no Centro-Oeste, não é, vamos dizer assim, não é muito comum, né. Não é, pelo menos eu nunca vi em nenhuma casa esse tipo de situação, né. Aqui, região, também nosso caso não é, né? Região de praia, né? Do Centro-Oeste, não é região litorânea. Também nós temos aqui mais a região sudeste, né? E nordeste do país, né? Em região de praia. Esse caso aqui nós já conhecemos mais, que é chamado as luzes de emergência, né? A luz de emergência, característica uma luz elétrica, né? Então aqui uma luz, uma fonte de calor solar, né? Uma fonte de calor aqui pelo fogo, né? Gerada pelo homem, e uma fonte de calor aqui de energia elétrica. Então, tudo aqui nós estamos analisando a ideia de fonte de calor, né? Então, olha só. Quando 2 corpos de temperatura diferente entram em contato, ocorre a troca de energia entre eles. Também, né? Espontaneamente, o fluxo de energia se estabelece do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O fluxo de calor permanece até que os 2 corpos atinjam a mesma temperatura. Ou seja, nós chamamos lá a lei zero da termodinâmica, né? O equilíbrio térmico. Dessa maneira, podemos dizer que o corpo com maior temperatura fez o papel de fonte de calor para o corpo de menor temperatura. Né?
Por exemplo, se colocarmos uma pedra de gelo em contato com o nosso corpo, observamos que a temperatura do gelo aumenta e ele começa a derreter. Nesse caso, nosso corpo pode ser considerado uma fonte de calor. Então, nesse tópico 2, nós estamos estudando a respeito de fonte de calor. Então, fonte de calor é relativo. Fonte de calor, entendemos aqui, que a fonte de calor, esse assunto tem que contar no seu mapa, no seu relatório, que eu vou destacar agora. Por quê? É primordial. Eu falo com vocês. Olha só essa parte de cor aqui mais verde, de fundo verde, do tópico 2. Ele define aqui, meus alunos, basicamente, o que é fonte de calor. Olha só, assim dizemos que fonte de calor para determinado corpo que possui uma temperatura T poderá ser qualquer outro corpo que esteja a uma temperatura maior do que T. Então, eu meço a temperatura de um corpo, tem uma temperatura T. Qualquer outro corpo que tem uma temperatura maior do que essa temperatura que eu já medi lá, que eu achei um valor, que seja maior do que T, é uma fonte de calor para esse corpo que tinha uma temperatura T. É isso que ele está dizendo para nós. Então, essa definição de fonte de calor aqui tem que constar lá no meu relatório, tem que constar lá no meu mapa mental, tem que constar lá no meu mapa conceitual, ou uma síntese que você fez aí no seu caderno. Beleza? Da parte teórica. Continuando, meus alunos, né? A quantidade de energia que uma fonte cede a um corpo pode ser medida pela unidade de caloria, conhecida como cal, né? Nós usamos só cal. Podemos escrever caloria propriamente dito, né? Mas basicamente nós usamos o símbolo cal, certo? Continuando aí, né? Eu já comentei com vocês a definição de caloria, tá? A definição de caloria eu já comentei com vocês. Então, continuando aí, pessoal, tive uma questão técnica, uma falha técnica. Aqui nós temos a definição, então, do que é fonte de calor, né? Essa parte é muito importante, que eu havia comentado, né? Outro detalhe com relação à fonte de calor, que eu gostaria de comentar com vocês, é o seguinte. A medida de quantidade de energia por unidade de tempo que uma fonte de calor transmite em um corpo é a potência dessa fonte, né? Então, observe que potência está relacionada à quantidade de energia em um determinado intervalo de tempo, né? Então, a potência de uma fonte de calor pode ser expressa em unidade de caloria por segundo. Então, caloria, que é a unidade de quantidade de energia, né? Por tempo. Então, a potência de um forno micro-ondas, por exemplo, é da ordem de 250 calorias por segundo, enquanto o queimador de um fogão a gás pode atingir 700 calorias por segundo. Então, observe que nós estamos relacionando aí quantidade de energia, que é calorias, e tempo em segundos, né? Então, só essa parte aqui do livro, ela destaca para nós aqui, olha só, vocês se lembram, unidade de potência no sistema internacional, né, é watts. Potência é dada em watts, utilizado a letra maiúscula W, né? E na realidade, o que significa watts? 1 watts, né, significa 1 joule por segundo, né? No sistema internacional, a energia é dada em joule, né? E não em caloria, né? Não em caloria. Nesse caso aqui, nós utilizamos caloria, porque usualmente é a unidade mais utilizada, assim, vamos dizer assim, comercial, né? Comercialmente falando. Seguindo aí para a página 59, perdão, nós vamos estudar aí a respeito da capacidade térmica. A capacidade térmica. Observa só, o que seria essa capacidade térmica, né? Então, olha só. Quando fornecemos quantidade de calor
iguais a dois corpos, então note que a quantidade de calor é igual, tanto para esse corpo quanto para esse corpo. É possível que a elevação da temperatura seja diferente em cada um deles. Então, observe que ambos os corpos estavam expostos a uma mesma fonte de calor. Porém, cada um deles teve uma variação diferente de temperatura, vamos assim dizer. A temperatura de um dos corpos poderá, por exemplo, se elevar 5 graus Celsius, enquanto a do outro apenas 2 graus Celsius. Então, determinado corpo sofreu uma variação na temperatura, enquanto outro corpo exposto à mesma fonte de calor sofreu uma outra temperatura. Aí nós dizemos aqui que a variação de temperatura do T1 é diferente da variação de temperatura de T2. Só isso. Não importa quem que é maior, quem que é menor, não importa. Importa que foram diferentes. Por que essa variação de temperatura foi diferente? Devido à capacidade térmica de cada produto. Observe que esse corpo aqui, ele é um corpo diferente desse corpo, né? Tamanho, né? Material que foi produzido, tudo isso vai influenciar, tudo isso influencia. Eu posso ter um corpo, por exemplo, que ambos corpos foram feitos de mesmo material, mas o tamanho deles não são os mesmos. Logo, vai influenciar na minha capacidade térmica. Tudo isso. Agora, eu posso ter corpos também que são de tamanhos idênticos, né? Mas o material é outro, são materiais distintos. Então, vai produzir uma capacidade térmica diferente. Então, olha só. Aí nós vamos entender aqui, ó. Capacidade térmica é a grandeza física utilizada para caracterizar a variação de temperatura dos corpos ao receber calor. Usando a letra C, C maiúsculo, né, para designar a capacidade térmica de um corpo definido. Então, qual que é a definição mesma de capacidade térmica? Ou seja, de um corpo. Então, capacidade térmica vai depender de cada corpo específico, né? Logo, a maioria dos exercícios, meus alunos, o que ele vai fazer? Ele vai propor para nós a capacidade térmica, né? Porque vai depender do material que está sendo utilizado. Cada material tem a sua particularidade. Então, olha só, capacidade térmica é o C grande, né? C maiúsculo, de um corpo é a razão entre a quantidade de calor, nós estudamos no tópico anterior, tópico 2, né? Quantidade de calor. Tópico 2. Né? Quantidade de calor que recebida pelo corpo, né? E a variação do tempo. A variação da temperatura, né? Variação da temperatura, perdão, tá? Que ele sofre. Então, nós temos esse caso aqui, né? A quantidade de energia pela variação de temperatura que ele sofre. Então, isso nós chamamos de quê? Capacidade térmica. Então, o que é capacidade térmica? É a capacidade, é a razão, né? Vamos dizer assim, capacidade térmica. Então, é a razão da quantidade de calor pelo tempo. Então, esse é o conceito, né, matemático de capacidade térmica. Olha só esse caso aqui, ó. A capacidade térmica pode ser expressa em calorias por Celsius, por grau Celsius, né? Seu corpo recebe, por exemplo, 500 calorias. Em razão disso, sua temperatura é elevada em 10 graus Celsius. Logo, sua capacidade térmica é de 50 calorias por grau Celsius. Então, você pode ver em joules, né? Pode ver em joules por segundo, né? Ou pode ser em joules por grau Celsius, perdão, que não é tempo, é temperatura, tá? Como pode ver aqui em calorias por grau Celsius. Então, isso
Sempre quando você vê essa notação calorias por grau Celsius, está relacionada à capacidade térmica do produto, né? Então, olha só, continuando o nosso assunto, e já finalizando o nosso tópico, né? Da aula passada, eu pedi que vocês fizessem uma leitura a respeito disso, né? Desses tópicos que eu destaquei. Finalizando aí o último tópico, calor específico. O que é calor específico, né? Propriamente dito. Observe que nesta aula nós trabalhamos a ideia de capacidade térmica, né? E calor específico. Esses dois assuntos, esses dois conceitos, tem que ficar bem gravado aí na sua memória, né? Então, voltando aí ao assunto de capacidade, né? Capacidade térmica, ela vai ser o quê? A razão da quantidade de calor recebida por um corpo pela variação da temperatura. Então, isso é capacidade térmica, né? E agora, o que é calor específico? Então, olha só. Nos dias de verão, muitas pessoas vão à piscina para se refrescar. Ao mergulhar, a camada de ar que envolve nosso corpo é subitamente substituída por uma camada de água. Como a temperatura do ar é maior que a temperatura da água, sentimos um refrescor repentino e prazeroso, pois diminuímos o fluxo de calor por meio do ambiente. No entanto, a água da piscina parece fria pela manhã e aquecida à noite. Qual é a razão disso? Vocês já perceberam? Né? Mais ou menos a ideia também dos rios, né? Mais ou menos a mesma ideia. Nas noites de verão, quando a temperatura do ar diminui um pouco em relação ao período diurno, a água da piscina nos parece aquecida, fica ao contrário. Então, olha só o que acontece. Quando está quente, a água da piscina fica fria. Quando está frio, a água da piscina fica quente. Por que acontece esse fenômeno? Então, também acontece o caso do Rio, que já teve oportunidade de ir em Rio, né? Acontece a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Né? Continuando aí, nós temos aí o caso A, né, de dia, e o caso B aí à noite, né? Observe que é o mesmo local, né? Só que um período durante o dia e o outro período durante a noite, né? Olha só o que ele fala aqui. A diferença entre as temperaturas do ar e da água é responsável pelas sensações de prazer que temos ao mergulhar em uma piscina durante o dia, ou uma noite quente de verão. Continuando. A radiação solar fornece, a princípio, a mesma quantidade de calor para o ar e para a água da piscina. Observe que tanto o ar quanto a água da piscina estão expostos à mesma fonte de calor. Por radiação, né, tipos de propagação de calor, né, nós estudamos lá nos capítulos anteriores, né, que é por condução, radiação e convecção, né? No caso, a radiação solar, né, o tipo de propagação do calor do Sol para o planeta Terra é a radiação térmica, né? O tipo de propagação do calor. Então, olha só. Note que tanto o ar quanto a água estão expostos a uma mesma fonte de calor. O ar, entretanto, se aquece mais rapidamente que a água durante o dia e esfria mais rapidamente à noite. Então, assim como o ar aquece mais rápido, ele também esfria mais rápido. Olha só tanto que interessante. Isso nós chamamos de calor específico. Olha só, calor específico. Então, o ar, por exemplo, ele esquenta muito mais rápido, mas também esfria muito mais rápido. Então, tem a capacidade térmica muito alta. Olha só o que vai acontecer no caso da água. Né?
Isso ocorre porque o ar e a água têm diferentes calores específicos, né? Então, a água, o que acontece? A água já demora mais para esquentar. Demora mais, demora, é lenta para esquentar. Aí, por exemplo, o sol já se pôs e você vai lá na piscina, a água está quentinha. Ou seja, aquele calor do dia foi absorvido pela água e ele vai decaindo muito pouco, muito devagar, muito devagar. Então, se você olha no ambiente, está frio, mas a água da piscina está quente. Ou o calor do dia fica retido ainda, é como se a água funcionasse como se fosse uma garrafa térmica. Segurasse ali dentro da água mais energia. Então, a água já é mais lenta para esquentar e também é mais lenta para perder essa energia também, né? Nós chamamos isso de calor específico de cada produto, de cada matéria. O ar, no caso que nós estamos analisando, e a água, né? Isso vai variar de cada produto para produto, né? Então, olha só, calor específico nós vamos representar no nosso livro-texto como Czinho, C minúsculo. Então, o C minúsculo não confunda com capacidade. Capacidade é C maiúsculo, tá? No nosso livro-texto. Então, C maiúsculo é a capacidade térmica e ela é dada em calorias por grau Celsius, né? Calorias por grau Celsius. Pode ser dado em joules por grau Celsius também, né? Mas olha só, aqui a capacidade, o calor específico, né? Ele vai ser o Czinho. Então, o calor específico vai ser o quê? Calor específico é uma característica de cada material, expresso geralmente em calorias por graus Celsius. Então, calor específico é expresso geralmente em calorias por graus Celsius. Né? Olha só, porque calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Então, olha só, capacidade térmica. Então, o que é calor específico? O calor específico é a razão da capacidade térmica pela massa. Então, está dizendo aqui para nós, ó, é representado a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada de 1 grama de material para que a sua temperatura aumente 1 grau Celsius, respectivamente. Então, isso é calor específico. Então, quando eu calculo o calor específico de um determinado material, eu quero saber o seguinte: qual a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para aquele material para que ele mude 1 grama de temperatura. É isso que nós estamos mexendo, né? Calor específico. Olha aqui, nós temos algumas substâncias, né? Calor específico de algumas substâncias. Olha só esse caso aqui. Calor específico da água, nós dizemos que é 1 caloria por graus Celsius. O que significa isso? Né? É 1 caloria para cada grama. Para cada 1 grama, aumenta 1 grau em 1 caloria. Então, o calor específico da água é assim. O do ferro já é bem menor, né? O cobre é bem menor, a prata é bem menor. O menor de todos aqui é o cobre, né? Não é a prata, é o chumbo. O chumbo é o menor. Calor específico do gelo. Observe o calor específico do gelo, né? O gelo é composto de água, o calor específico do gelo é quase a metade da água, né? Então, a água, em estado líquido, né? Tem esse calor específico. Bom, observando aí só uma questão, né? Eu vou comentar com vocês aqui. Então, olha só. Questão resolvida 3, né? Uma massa de 200 gramas de cobre, inicialmente a 20 graus Celsius,
foi aquecida e recebeu determinada quantidade de calor, tendo atingido a temperatura final de 35 graus Celsius. Então, vamos ter que calcular essa diferença, né, de temperatura, variação da temperatura. A quantidade de calor a quantidade de calorias recebeu a massa de cobre nesse processo. Calor específico do cobre, né? Então, só a aplicação direta aí da fórmula, né? Então, olha só. A massa de 200 gramas do cobre sofreu uma variação de 15 graus Celsius, né? Que foi de 35 menos 20. Por causa da propagação, da proporcionalidade entre as grandezas envolvidas, podemos considerar que é necessário 93 milésimos de caloria, né, para 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de cobre. Então, já que nós temos 200, né, basta só multiplicar tudo aqui, então vamos chegar à conclusão que vai ser, então, 279 calorias para uma variação de 15 graus Celsius. De 15 graus Celsius. Nós só multiplicar tudo, né? Multiplicar a quantidade, a variação de temperatura, a quantidade de massa, vezes o calor específico de cada produto. Então, é diretamente proporcional, né? Nós vamos chegar à conclusão aí que a quantidade de energia fornecida é de 279 calorias, para variar aí em 15 graus Celsius, né? Ainda vai ficar aí para vocês, meus alunos, para vocês dar uma analisada na próxima aula, né? É uma aula para vocês fazerem essas atividades aqui da página 62. Então, são 10 questões apenas para vocês resolverem aí nesse dia de hoje. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa semana de estudo. E lembrando que eu estou à disposição.